Olá, hoje eu vou falar sobre o Venvance, a lisdexanfetamina. A qual classe pertence essa medicação? Quais as indicações? Quais são as características dessa substância? Como é que eu encontro ela na farmácia? Quais são efeitos colaterais, vantagens e desvantagens? Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra e agora eu vou falar sobre o Venvance. O Venvance pertence a uma classe de medicações que a gente dá o nome de psicoestimulantes. São substâncias, logicamente, que estimulam o sistema nervoso central. A característica principal do Venvance é que ele diminui a recaptação de noradrenalina e dopamina, além de facilitar a liberação dessas substâncias no sistema nervoso central. Isso é muito importante, porque é isso que vai conferir os efeitos terapêuticos do Venvance. E quais são as indicações do Venvance? Nós temos como principal indicação o quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Mas, além dessa indicação, hoje nós dispomos de outras condições em que nós podemos utilizar o Venvance. Por exemplo, transtorno de compulsão alimentar, aquelas pessoas que em algum momento do dia pega e faz uma refeição exagerada, tem um senso de descontrole quando está se alimentando, come grandes quantidades em um pequeno intervalo de tempo e aí se sente desconfortável posteriormente. Outras indicações do Venvance, na narcolepsia, que é um transtorno do sono, e uma outra indicação seria naquelas condições em que o paciente tem uma depressão resistente ao tratamento, em que às vezes ele melhora do quadro depressivo, mas aí persiste com muita queixa cognitiva, como raciocínio, atenção e ainda falta de energia. A gente pode associar, não é o Venvance sozinho, associar nessas condições. Danilo, mas quando é que o Venvance ele faz um pico no meu sangue e eu começo a ver algum efeito? Depois da primeira tomada, já você tomou o comprimido de Venvance, ele começa a fazer efeito aproximadamente 1 até a 3 horas e meia, ele vai atingir o pico. Ele começa a fazer o efeito nos primeiros minutos, atinge um pico em 1 hora até 3 horas e meia. E quanto tempo ele dura? Cerca de 12 horas. O Venvance ele dura no organismo aproximadamente 12 horas. Como é que a gente encontra essa medicação na farmácia? A gente encontra o Venvance em cápsulas de 30, 50 e 70 miligramas. Quanto tempo a gente tem que usar o Venvance para que ele comece a fazer efeito? O Venvance, diferente de muitas outras medicações, como antidepressivos, o Venvance ele já começa a ter o efeito na primeira tomada. Então, se a pessoa começa a tomar agora o Venvance, ela já começa a sentir a melhora, dos sintomas de um quadro de TDAH, como melhora do foco, ele costuma tirar o sono também. Isso nas primeiras tomadas. Logicamente, para eu ter um efeito máximo da medicação, isso pode levar até semanas. Então, é sempre bom estar acompanhando com o psiquiatra para que ele possa ver se atingiu ou não o efeito máximo esperado. E Danilo, qual que é o melhor horário para tomar o Venvance? O melhor horário é no início da manhã. Por quê? Porque o remédio ele é um psicoestimulante. Por ser um psicoestimulante, ele costuma tirar o sono, ou seja, dar insônia se a pessoa tomar à noite. A ideia é que ele tome de manhã e aí o remédio vai durar aproximadamente 12 horas, que é o tempo em que ele vai fazer o efeito que a gente deseja. Se eu tomar esse remédio à tarde ou à noite, ele vai tirar meu sono e vai me atrapalhar a dormir. Então é importante entender isso. E quais são os efeitos colaterais do Venvance que a gente pode se deparar na prática? Antes de qualquer coisa, antes de prescrever o Venvance, é importante ter uma avaliação com relação a coração, porque o Venvance ele costuma dar um aceleramento na parte cardíaca. Então a ideia é que a pessoa esteja bem do ponto de vista cardiológico, através da história do paciente, através da história familiar e do exame físico a gente consegue ver isso. Se eu tenho alguma dúvida, aí eu encaminho para avaliação com o cardiologista. Um detalhe importante esse com relação ao uso do Venvance. As pessoas que fazem uso do Venvance também por muito tempo, é muito importante, principalmente crianças, que eu monitore peso e altura, porque alguns estudos, isso não é tão consensual, mas alguns estudos mostram que o uso do Venvance ele pode atrapalhar
no ganho da estatura e até mesmo no ganho de peso. Então é uma coisa importante para a gente monitorar durante o uso do Venvance. Um outro efeito colateral possível é o aumento da pressão arterial. Então, principalmente naquelas pessoas que têm uma predisposição, né, a terem hipertensão, é muito importante a gente monitorar. Logicamente, todo paciente deve ser monitorado do ponto de vista de pressão arterial quando está em uso do Venvance. Quais são outros efeitos colaterais possíveis? O Venvance ele pode dar um tremor, principalmente nos primeiros dias, como eu disse, um ataque cardíaco, coração acelerado, pode dar piora de tiques, né? O indivíduo pode ter uma piora de tiques com o uso do Venvance, pode dar insônia, irritabilidade. Esses efeitos colaterais são muito comuns no início do tratamento. Um outro detalhe também do Venvance, ele pode piorar a ansiedade em algumas pessoas, então é importante a gente ficar atento nesse sentido. Ele ainda pode dar uma sensação de agitação interna, dor de cabeça, diminuição do apetite. O Venvance ele tem vários efeitos colaterais, como a gente está podendo observar aqui através de tudo isso que eu estou falando. Então é importante manter o acompanhamento psiquiátrico para ver até que ponto é normal e até que ponto isso não é o esperado. O Venvance também ele pode dar o que a gente chama de tolerância, ou seja, a pessoa ela começa a precisar de doses cada vez maiores para ter o efeito desejado lá do início do tratamento. Então isso pode acontecer. Tolerância. E além disso, a dependência, risco de abuso com o uso do Venvance. Algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm predisposição a terem dependência química, é muito importante a gente ficar atento. Por quê? Porque existe esse risco sim de criar uma dependência no indivíduo. Eu posso utilizar o Venvance em crianças, em mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando? O Venvance ele é aprovado para crianças a partir dos 6 anos de idade. Com relação a mulheres que estão amamentando e mulheres gestantes, o Venvance não é seguro, não é uma medicação segura para essa população, gestantes e mulheres que estão amamentando. Danilo, quais são as vantagens do Venvance? O Venvance, a grande vantagem é que ele começa a fazer o efeito já nas primeiras horas, nos primeiros dias que o indivíduo toma, ele já começa a fazer efeito. Então tem um efeito rápido. Além disso, como ele tem uma meia-vida de 12 horas, diferente da Ritalina, que tem uma meia-vida de 4 horas, essas medicações que têm uma meia-vida maior têm o menor risco de causar dependência nas pessoas. Então essa é uma outra vantagem. Além disso, o Venvance tem como vantagem também o fato de ser usado para transtorno de compulsão alimentar, aquela condição que eu disse no início em que o indivíduo come grandes quantidades de alimento num pequeno intervalo de tempo e muitas vezes tem aquela sensação de descontrole quando está comendo. Então são detalhes importantes também para a gente lembrar quando está usando ou prescrevendo o Venvance. A grande desvantagem do Venvance seria o custo. O custo do Venvance é um custo elevado. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma pessoa. Se ficou alguma dúvida ainda, se quiser deixar um comentário, por favor, deixa aí o comentário abaixo do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.